Olá, como vai? O programa Análise Direta está no ar. E hoje nós vamos falar um pouquinho da educação voltada para o meio ambiente. Quem nunca pensou nesse reflorestamento, na parte da reciclagem também, o gás carbono, o que a gente pode fazer, o que as crianças devem ser instruídas. Isso sim vale a pena e muito da gente conversar. Então, primeiro nós vamos falar dessa parte de pedagogia, porque hoje no programa tem música, tem alto astral e muito mais. O segundo bloco está recheado disso também. Mas primeiramente nós vamos conversar com a pedagoga, que é a Fanny Bertinelli. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês pela oportunidade de estarmos aqui e vamos colaborar com o que a gente pode. Com certeza, e conversando um pouco desse tema que é tão importante. Porque a pedagogia me dá um panorama assim da educação atualmente, Fanny, até a gente chegar no meio ambiente, por exemplo. Olha, Juliana, a educação, ela é um pouco complexa para se abordar assim de uma forma muito rápida, né? Mas o que eu poderia te passar é que hoje nós estamos enfrentando, né, uma consequência que a gente pode observar da indisciplina em sala de aula. Mediante a isso, nós temos assim muitos conceitos sociais que influenciam várias gerações. E partindo de toda uma situação, existiu uma preocupação de realmente desenvolver um trabalho que pudesse realmente ultrapassar os muros de uma escola, entrar na sala de aula e colaborar com essa autodisciplina, principalmente focado ao tema de hoje, que é o maior desafio do século, que é realmente a questão do aquecimento global. Sim, né? Com certeza, o meio ambiente. E voltado também nessa questão, como pedagoga, a sua avaliação, por exemplo, numa escola particular. As pessoas não confiam tanto numa escola pública que elas acabam indo para uma escola particular. Essa educação que a gente prioriza tanto, ela não vai para isso não, ela vai pegar todos os níveis. Não, com certeza não. Acredito que a questão da desigualdade social é algo que está sendo muito bem avaliado, né, pelos órgãos competentes e com certeza a oportunidade de igualdade, tanto na escola pública como na particular, tem e deve, né, permanecer. Né? A questão maior é como realmente trabalhar a criança, que ela possa realmente se atentar a um conceito naturalmente do que está acontecendo ao seu redor, né? E como que ela vai intercalar isso ao seu aprendizado. Tá? Partindo daí, se você me permite, claro. Há mais de 20 anos, né, eu como pedagoga, junto a um produtor musical, Paulo Góes, nós trabalhamos, né, pesquisamos muito a respeito do assunto. E nós chegamos num consenso de que uma questão fundamental que entra em sala de aula em conjunto com qualquer disciplina, mais a questão ambiental, é a questão da música, né? Onde nós conseguimos desenvolver um material, um livro, um CD, se você me permite. Claro. Tá? Este livro, esse CD, foi uma referência, foi um marco, né, de uma referência onde nós abordamos a questão ambiental e a criança, ela aprende através da música vários conceitos existentes no material. E a partir daí nós chegamos a uma conclusão. A criança, ela é muito sensível. Ela tem toda... Ela pede isso para vocês chegarem a esse consenso. Sim. Partiu delas, por exemplo. Nós temos, na verdade, que falar a língua dela, né? A música, o lúdico, a brincadeira, tudo isso envolve uma questão bastante interessante e ela realmente passa a participar. Então, em resultado disso, nós temos o quê? Nós temos a criança aprendendo efetivamente tanto os conceitos transversais, que é a questão do meio ambiente, tá? Como a questão realmente do próprio aprendizado. Então, na realidade, Fanny, você acabou chegando a uma conclusão de que a educação não é só aquela dentro da sala de aula, aprendendo, direcionada à lousa, né? A lousa e ao caderno, arcaico, muito, né? Direcionada, muito arcaico mesmo. Exato. E isso é tão falado. Na realidade, é uma junção. Vocês acabam juntando o lúdico também, que é um livro bem colorido, que é um CD, que é a parte do teatro também. Então, unindo tudo isso para chegar numa educação melhor. E você já tem bons resultados disso? Com certeza, Juliana. Nós tivemos, assim, foram 5 anos, né? Além da pesquisa, nós continuamos estudando e pesquisando. E dentro de sala de aula foi possível desenvolvermos a questão da reciclagem. Por exemplo, eu sou professora de arte, então eu trabalho as cores primárias, ou melhor, as cores que podem ajudar a salvar o planeta Terra. Certo. Então a criança vai ter todo um conceito das cores primárias, secundárias. Depois nós vamos reciclar, reutilizar materiais possíveis da própria escola. Nós vamos trabalhar
trabalhar com o reaproveitamento, né, de todos esses materiais, vamos cantar, vamos ouvir a história e vamos a gente já está ouvindo aí, né, a musiquinha gostosa de vocês, porque o Paulo Góes, que você citou que trabalha com ele há bastante tempo, é ele que vai estar no segundo bloco cantando aqui pra gente, tocando o violão, porque é divertido, viu? E a gente, o adulto também gosta. Bastante. Não é só a criança, não. Você nota, por exemplo, a família, ela acaba falando, nossa, a música é legal, que bom que vocês criaram, que você tem essa proximidade com a família também? Sim, o resultado da comunidade, né, da comunidade onde a criança está inserida é muito grande, porque realmente eles acabam participando. A criança leva este aprendizado para dentro de sua casa, onde a família começa a ter presta atenção, olha, eu estou fazendo algo que está errado, eu não vou jogar papel no chão, eu vou separar, eu vou realmente preocupar com a questão do meio ambiente, né? Então tudo isso realmente é uma referência muito grande. E por falar em família, eu também desenvolvo um trabalho com a faculdade, com o curso de extensão, né? Então são professoras da área de pedagogia e arte que estão realmente fazendo um curso para poder dar continuidade dentro da sala de aula, né? Então, junto com as professoras, né, eu acabo falando, nós somos todas colegas, estamos todas aprendendo sempre mais, também desenvolvi um trabalho muito interessante, onde realmente elas começaram a ter um outro olhar, né? Poxa, funcionou para a Fanny, funcionou dentro da sala de aula, por que não passar isso para os educadores de um âmbito geral, né? Essa oportunidade, essa experiência que funciona. Certo. E na realidade esse trabalho que vocês fazem com a música, eu já tive um pouco de contato, seria um pouco daquela parte de musicoterapia, também música-pedagogia que alguns levam. Eu até tive conhecimento de um projeto que lidava com tabuada. Chegava muito mais rápido as crianças, elas aprendiam muito mais rápido uma tabuada, que é algo tão difícil, né? Quem nunca passou por esse perigo, e chegava muito mais rapidamente por meio da música. Sim. Então, na realidade, vocês chegam nesse trabalho. Quando eu vi aqui o livro de vocês também, que é o ABC Musical dos Animais, a primeira coisa que eu tentei reparar era na questão se era reciclado. E era reciclado, e é reciclado o livro. Voltado para esse trabalho de vocês, qual foi a criação? A criação, você diz... o que vocês pensaram? Que eu vejo abelhinha, eu vejo elefantinho. Tá. Por que o ABC dos animais? Olha, o ABC, eu acredito até que no segundo bloco você consiga até mais dados. Mas o que eu posso te adiantar, Juliana, é o seguinte. É uma história de duas crianças precoces que estão realmente na fase da formação infantil. Essas crianças, elas adoram clássicos infantis, mas elas querem saber da vida real, do mundo de hoje em dia. A Dona Abelha, protagonista da história, ela realmente tem a incumbência de visitar as crianças e ela enfatiza a importância de estar na escola, de aprender e principalmente ela traz uma história encantadora, onde ela os conduz à floresta, onde lá eles vão conviver com o índio, né? O índio, nós falamos muito sobre a questão indígena, nós vamos aprender a lidar com os animais, com o seu habitat e principalmente existe um momento deste trabalho que existe uma pescaria, onde todos vão pescar, né? Os animais, enfim. E nessa pescaria é onde ocorre o quiprocó da história, né? Porque o elefante, que é um dos nossos personagens, ele pesca um monte de lixo e ele fica indignado, né? E aí começa a explicação por que aquele lixo foi para lá, como que isso está acontecendo e como que nós vamos resolver essa questão, né? E aí a gente consegue... Que vocês já deram um primeiro passo para tentar resolver, né, Fanny? A gente tenta, acho que colaborar é um compromisso, né, de todos, sabe? Porque assim, embora nós usamos uma linguagem lúdica, mas a questão ambiental é algo que a gente tem, assim, estudado, pesquisado, realmente é preocupante. Com certeza. Fanny, eu vou te interromper um pouquinho, porque o nosso tempo no primeiro bloco já acabou, tá vendo como passa rapidinho? E Fanny, na realidade, assim, quando você falou do índio, só para ressaltar, se as pessoas soubessem a importância, né, da cultura indígena pra gente, que tudo, o tupiniquim, né, várias palavras que estão no nosso vocabulário hoje em dia é da cultura indígena e a gente não sabe. Então é a obrigação dos educadores também passar. Obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. No segundo bloco vai ter muita música, diversão e, claro, falando de meio ambiente, com essa parte da música, quem não gosta, análise direta, volta já já. Ele é gigante, mas é bonzinho. E
o programa Análise Direta está de volta e claro que hoje analisando diretamente, por exemplo, a música para uma educação ambiental, para outros tipos de educação também. E como eu falei, nós conversamos há pouco com a Fanny, que ela é pedagoga, e agora nós vamos conversar com o Paulo Góes, que é jornalista, ele também é produtor, compositor, toda essa parte de música mesmo, né? Um músico completo, sabe muito bem cantar. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde e principalmente falar um tema muito interessante, né? Que é o tema voltado à parte ambiental junto com a criança. Porque, que nem eu falei para você, Juliana, eu tenho uma questão muito lógica da vida, né, que você tem que colocar. São duas maiores dádivas de Deus no planeta Terra, né? Que é a natureza humana e a mãe natureza. Então, se você for comparar, são perfeitos. Estão juntos e devem estar juntos, né? Nem sempre estão juntos, né? Mas deveriam. Exatamente. Agora, para a gente conhecer um pouquinho Paulo Góes, né? Você, como jornalista, tinha me falado que teve o Jornal da Criança, que você lançou, que é um projeto que ainda está em Salvador. Ele é oficializado como o primeiro jornal? Primeiro jornal do Brasil, o Jornal da Criança, tá? E esse jornal realmente foi, porque aconteceu da seguinte forma. A gente vê que o Nordeste, principalmente na época de 80, 90, ele está sofrendo, realmente, a criança está sofrendo muito. Por quê? Ela não tem aonde se expressar. Ela está sem uma parte hoje, comercialmente falando, de programa de televisão. Ela não tem onde colocar o desenho dela, não tem onde ela realmente questionar o seu direito. Tá. Então, o Jornal da Criança veio para que a criança Roberto pudesse questionar o seu direito. Porque a criança, ela é tão simples, né, no falar, que talvez o que ela fale chegue muito mais próximo aos adultos, por exemplo, né, do que os governos, os políticos falando, no caso, né? E também você tem outros trabalhos, como um livro, Teatro na Escola, A Vida é um Show. Teatro na Escola, A Vida é um Show, né? Então esse trabalho é um trabalho com 5 peças musicais, né? Onde foi desenvolvido pela Brinquei, a empresa que pediu para que nós pudéssemos desenvolver essas 5 peças de teatro, e onde que vem com todo o aparato com o educador, onde que realmente a criança pode se identificar com o teatro, com o educador, e tendo todo o respaldo necessário para você desenvolver um espetáculo musical. Correto. E vocês também têm um trabalho que você me falou com a Mara Maravilha, Eliana, ressalta só um pouquinho isso aí pra gente já ir direto pra música ambiental. Tá certo. Então nós tivemos um trabalho maravilhoso com a Mara, que foi a música O Direito da Criança, né? Essa música realmente foi um trabalho muito bem feito na época, que foi todo o elenco do SBT, que realmente gravou essa música. Tivemos a felicidade de ganhar um disco de ouro com essa música e também com a apresentadora Eliana, com a música Direito de Sonhar. Então você vê que eu trabalho muito pelo direito da criança, né? Sempre, sempre. E agora, ressaltando, né? Nós conversamos com a Fanny agora mesmo, ressaltando a parte da ABC musical dos animais, e tem o livro, e tem a música, e tem o teatro. Você nessa parte da música, o que você pode falar para mim? Eu vi que vocês ensinam na parte de reciclagem, é isso? As cores que podem ser recicladas, como é? Olha, é um complexo o assunto aí, tá? Então, por exemplo, porque eu acho que hoje a criança em si, você falar hoje de aquecimento global, você falar que a Terra está aquecendo, você falar que a água está acabando, você falar da poluição, a criança não vai entender nada. Ela vai olhar para você, por que eu tenho que ver com isso? Entendendo? Eu tenho que viver meu momento, que é o momento que realmente que nós temos que a criança tem que viver, que é brincar, que é o cantar, que é o aprender. Então, nós temos que agregar hoje esse valor ambiental na criança, porque o futuro a ela pertence. E se realmente ela começar a tomar consciência através da música, através da história, através do desenvolvimento pedagógico dentro da sala de aula, ela vai crescer completamente diferente. Ela vai crescer com valores, os valores de uma planta, o valor da água, o valor das cores do arco-íris, que realmente são as cores da reciclagem, o azul, o amarelo, o vermelho e o verde, né? Então, quer dizer, você tem valores, você começa a agregar esses valores na criança. E aí a educação vem de berço, não tem jeito. E daí está o papel de nós, adultos, né, de desempenharmos, fazermos algo e colaborar. Eu já vou pedir para você colocar o violão aí pertinho, porque ele vai cantar um pouquinho pra gente, e é uma música direcionada à criança, mas que muitos adultos gostam, né? Eu tenho certeza que pelo menos eu estava ouvindo aqui, a gente se diverte, entende também de uma forma muito mais fácil. Pode tocar pra gente um pouquinho. Então, e essa música que eu vou tocar agora, por exemplo, no nosso trabalho, nós temos o forró, nós temos o axé, nós temos toda a musicalidade regional, porque a criança ela tem que participar das músicas regionais para que ela possa ter esse conhecimento. E agora, por exemplo, eu fiz uma música voltada à reciclagem, que é justamente um samba enredo, né? Sim. E que ele vai, se Deus quiser, vai estar na avenida aí logo logo. Já passou o carnaval, mas nós vamos estar aqui.
Isso aqui, ó. Preste muita atenção, que nós vamos te ensinar as cores pra você aprender a reciclar. Preste muita atenção, que nós vamos te ensinar as cores pra você aprender a reciclar. Essas cores são importantes, você não pode esquecer, que do lixo traz a esperança pra natureza viver. O amarelo é cor do sol, nele recicla o metal. O azul é cor do céu, nele recicla o papel. O vermelho é fantástico, nele recicla o plástico. O verde é a cor do vidro, o verde é tudo que eu preciso para o planeta viver. Vai! Recicla, Brasil, recicla, a natureza precisa viver. Recicla, Brasil, recicla, que o planeta não pode aquecer, que o planeta não pode aquecer, que o planeta não pode aquecer. Se depender da música, não vai aquecer mesmo, né? Vai estar todo mundo prestando atenção e tendo consciência de que nosso papel é fundamental e o papel das crianças também, né? Exatamente. Então, Juliane, além disso, não somente a parte do aquecimento global, como você estava falando do meu trabalho anteriormente, eu tenho uma música que realmente marcou muito, tanto é na parte educacional, que foi a música que a Mara nos gravou, que foi a música Direito da Criança, porque eu trabalhei muito sobre o direito da criança. Você lembra tocar? Lembro um pouco da cena dela, só um pedacinho aqui, ó. Foi sucesso e tudo mais, a gente tem que muita tocar. gente vai lembrar. Esse aqui, ó. Criança tem direito de se alimentar, criança tem direito de se educar. Saúde é preciso, precisa cuidar, que toda a criança tem direito a um lar. Criança tem direito a se respeitar, não pode num papel esse direito ficar. E o mundo inteiro tem que entender, o direito da criança é pra valer. Futuros do mundo, e aí vem embora, não podem sofrer nenhum tipo de agressão. Criança amada só tem carinho e amor no coração. Então já está na hora de mudar. O direito da criança não é para se brincar. Tá? Poxa vida, parabéns, viu? Olha, se a plateia fosse maior, tenho certeza que os aplausos seriam bem maiores também. Mas a questão é que você falando do direito da criança, nós temos aí 18 anos de ECA, né? Então já que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, nada mais justo do que colocar em prática também, né? A gente fica meio nervoso porque tem hora que a criança é tratada de uma maneira tão desleixada, né? As pessoas não pensam que aquela criança vai ser o adulto que vai ter de educar a próxima criança e assim vai, né? É uma cadeia mesmo. Se as pessoas pudessem pensar um pouquinho melhor, não é mesmo, Paulo? Exatamente. E agora, aproveitando a oportunidade que nós estamos falando sobre a palestra show que nós estamos proferindo nas escolas, tanto municipais ou nas escolas particulares. Então, quer dizer, na verdade, o livro ABC Musical dos Animais, ele vem realmente com todo um tema, que seria, né, a parte ambiental, que seria a parte da cidadania, o direito da criança, o respeito ao índio, o respeito ao educador. Juliana, essa é a única obra que chega no final e que dá todo o valor e respeito ao educador. Tá? Então, quer dizer, agradece ao educador pela oportunidade de estar ali recebendo as informações, agradece realmente a esse profissional, que eu falo que não é profissional, porque ser um educador não é ser um profissional, é realmente ter uma missão, é cumprir uma missão. Fazer parte da família mesmo da pessoa, realmente, né? Da criança, do dia a dia. A educação não vive sem educador. Então, o único trabalho que realmente fala sobre esse respeito, esse carinho. Então, por exemplo, a palestra show, o que é? Realmente nós levamos os dois personagens, vamos falar com a criança, vamos brincar com a criança, vamos extrair daqui todo o procedimento para o educador, sobre a reciclagem, sobre a cidadania, sobre o valor humano, sobre o valor do índio, sobre a questão ambiental, sobre o lixo, sobre a água. Quer dizer, todo um questionamento está aqui dentro. Isso com vídeo, né? Isso com brincadeiras, isso com música, isso com personagem, isso quer dizer realmente bem lúdico para que o professor, o educador, possa transmitir isso para o seu aluno. Também. Então, hoje nós trabalhamos com o educador e trabalhamos também com os alunos. E da palestra show, a gente está divulgando o telefone, né? Vai estar na tela para as pessoas. Agora, a gente voltando a falar também um pouquinho do teatro, Paulo. Vocês levam esse teatro. De que forma vocês conseguem abranger, por exemplo, um teatro para criança? O que é priorizado, né? Porque a educação é diferente mesmo para criança, né? O que vocês priorizam? Essa questão das cores, eu já vi que é fundamental para vocês.
Não, a questão foi o seguinte, por exemplo, que a obra literária musical, ABC Musical dos Animais, ela tem 3 momentos, tá? Então ela tem um momento, porque como eu sonhei aqui, Juliana, por exemplo, a criança pega um livro, o que ela olha? Ela tem a visão dela, leitura, quando ela passa a olhar aquilo, ela tem uma leitura. Então ela está vendo os personagens, está vendo tudo, mas ela não sabe ler. Tá. Então, quer dizer, quando eu era criança, eu tinha vontade realmente que aquela criança, aqueles personagens falassem comigo. Então eu fiz um CD que está na sua mão, e que agora, por exemplo, o CD foi feito pela Network, pelos artistas da Network, que falam com a criança. E ao mesmo tempo, depois de tudo isso aqui, eu gostaria que essa imagem pudesse ser transferida para um teatro. E realmente o que aconteceu? Teve movimento, teve vida. Então foi feito o teatro com isso aqui, com o trabalho do livro. Tá? Então, quer dizer, tudo que a criança aprendeu... como se os personagens saíssem do livro. Imagina a loucura da criançada, né? Então, quer dizer, foi realmente um trabalho completo. Nesses 20 anos que eu tenho na área, tanto jornalística como musical, que eu vim desde o Amazonas, trabalhando com os índios, do Nordeste. Então, quer dizer, eu agreguei tudo num livro, num momento de uma palestra também voltada para a educação ambiental. É muito grande o trabalho, Juliana, que apenas o nosso tempo é curtinho, mas não dá para falar muito, porque eu tenho muita vontade de falar. Olha, só para a gente encerrar uma análise direta, né, sempre com uma mensagem muito positiva para todos os nossos telespectadores, a gente ressaltar, o objetivo sempre é fazer com que a criança aprenda para a gente ter um futuro melhor, sempre, não é mesmo, Paulo? Não tenha dúvida. Para a gente melhorar o mundo por meio da criança. Não, porque quem vai herdar o futuro é a criança de hoje, tá? E se a gente realmente não se dedicar e a gente realmente não entregar, porque a educação ambiental, gente, é amor. Nós estamos faltando amor, sabe? E o nosso meio ambiente está sendo judiado, sabe? As pessoas estão esquecendo realmente da palavra amor. Tá ótimo, Paulo. E é claro, você já se prepara aí, que você vai encerrar tocando pra gente, é claro. Eu agradeço a companhia de vocês aí de casa, porque a Análise Direta fica por aqui. Até mais! Pra este povo brasileiro eu vou cantar esta canção. Pelo amor dos meus filhinhos, põe a mão no coração. Plante uma só mudinha pelo bem desta nação. O planeta está esquentando devido à poluição. A floresta acabando devido à devastação. Nossos rios estão morrendo por falta de atenção. Hey! Daqui a 50 anos só prevê destruir.